E aí galera da Ancap Zone, tudo bem? Hoje a gente vai estar falando do artigo 13, esse artigo maravilhoso, lindo, criado pelo aquele estado incrível, grande da União Europeia. Se vocês quiserem saber mais, depois da vinheta. Bem galera, antes de começar, você já se inscreveu no canal e deixou seu like aqui na Ancap Zone? Falar do artigo 13 não é algo tão difícil. Se você assistiu o canal do Ideias Radicais, ele explica direitinho tudo o que está acontecendo. É interessante a gente analisar por um outro ponto de vista. Primeiro você tem vários estados, aí de repente esses vários estados se unem e formam um estado gigantesco chamado União Europeia. O que você espera do estado? O que você acredita que o estado faz? O que você acredita que o estado é? Se você acredita que o estado é uma gangue, isso não é nem um pouco surpreendente que os criminosos agora queiram censurar a internet. Por quê? Porque a internet é o caminho da liberdade, é o caminho da descentralização, é o caminho da retirada de poder. Você acha mesmo que esses caras vão permitir que algo tão maléfico a eles continue existindo? Pensa comigo, raciocina comigo. Imagina uma vilinha pequena ali, com bastante moradores, mas pequena. E ela é dominada por uma gangue de ladrões. Um belo dia, os moradores desse vilarejo descobrem uma tecnologia que permite eles se comunicar livremente, levar ideias livremente, de uma maneira que eles consigam incentivar as outras pessoas a pensar e raciocinar e chegar a conclusões que, mano, a gente não deveria estar sendo dominado por esses bandidos. A gente deveria estar podendo fazer o que quiser, falando o que quiser, de forma livre. Nós não deveríamos estar sujeitos apenas às informações que eles passam, às histórias que eles contam. Você acha mesmo que os criminosos que dominam essa vila vai deixar assim numa boa, isso ficar rolando, isso acontecer? Bem, vamos falar do artigo 13 então. Logo após essa grande montagem desse grande estado da União Europeia, eles chegaram à conclusão que, mano, coitado dos grandes produtores, dos grandes criadores de conteúdo, como as livrarias, como os jornais, como a televisão, que estão perdendo espaço para esses comunicadores de internet. Nós temos que fazer alguma coisa para proteger o legado dessas pessoas. E para quem não conhece, pensa no processo de criação das primeiras agências reguladoras. Para que elas serviam? As primeiras agências reguladoras e qualquer agência reguladora serve para quê? Carteirizar mercado e impedir a livre concorrência e a livre iniciativa. E como elas foram criadas? Elas foram criadas por empresas que estavam falindo, estavam perdendo espaço devido à livre concorrência e à livre iniciativa, que foram chorar para o governo impedir que isso acontecesse. Mais uma vez nós vemos isso. Um monte de empresas que estão perdendo espaço, que estão perdendo força, que já não possuem mais relevância, foram até o Estado e reclamaram disso. O que o Estado fez? Vamos carteirizar a internet, vamos destruí-la. Como nós podemos destruir a internet? Ah, grande ideia. Alguém pensou num artigo chamado artigo 13, num artigo chamado artigo 11, que é capaz de finalmente fazer as coisas voltarem a ser como elas devem ser. Como elas deveriam ser, apenas pelos veículos tradicionais, as pessoas deveriam receber informação. Olha só que maravilha. E vamos pensar no próximo ponto, que foi o ponto que o Rafael Lima, do canal Ideias Radicais, colocou. Seguindo o raciocínio das agências de regulação e o que acontece depois. Aí, a partir daí, essas empresas conectadas com o governo começam a pagar o governo para manter seus monopólios, seus cartéis. Daqui a pouco vai acontecer a mesma coisa. O Estado, para manter essa lei, para manter esse artigo, para continuar mantendo a censura da internet, vai se comunicar com essas empresas e falar, ó, a partir de agora, ou vocês fazem do jeito que a gente quer, ou a gente censura vocês, ou a gente libera a livre concorrência como era antes. Legal, né? E outra, o que a União Europeia propõe é que as grandes empresas como Facebook, Google, Instagram, entre outras, criem um novo sistema de algoritmo que consiga identificar todas as propriedades intelectuais num vídeo. Inclusive, até, fica em aberto isso dentro do artigo, o que está sendo falado no vídeo. Pensa bem o governo tendo uma arma dessa capaz de analisar tudo que está sendo posto na internet. Aí eles olharam e falaram, agora, pessoalzinho, vocês vão fazer o seguinte, tudo que alguém falar contra o governo também tem que ser censurado. Não importa que eles conseguiram se adaptar, também tem que ser censurado. Então é isso, povo europeu. Eu não vou dizer que é totalmente culpa de vocês. Vocês foram enganados e iludidos pelo Estado, como ele sempre faz. E conseguiram criar um grande Estado ao ponto de finalmente eles chegarem
e censurarem vocês. É muito triste e vocês têm que tomar algumas atitudes. O Rafael do Ideias Radicais e mais muitos youtubers estão aconselhando vocês a se revoltarem. É uma iniciativa. Não é a iniciativa que eu tomaria, mas é uma iniciativa. Eu aconselho vocês a procurarem, a partir de agora, a partir deste momento, soluções descentralizadas. Eu vou falar algumas aqui e vou deixar os links na descrição. Você tem a Steemit e a Minds, que são redes sociais descentralizadas, que não podem ser derrubadas por governo e não podem ser censuradas. E vocês têm o DTube. Vocês podem até reclamar, dizendo que as iniciativas ainda não são muito boas, que os serviços ainda não são muito bons, mas mais serviços como esses vão aparecer a partir do momento que eles forem usados. Sobretudo a Minds, que é um serviço completo de rede social com monetização e open source. Então quer dizer que muitas pessoas podem pegar esse código, melhorar esse código e lançar sua própria rede social. Aproveitem, procurem essas iniciativas, porque a partir do momento que muita gente começar a procurar, elas vão crescer e melhorar. E sendo bem sincero, não é debochando, mas vocês não vão ter muitas opções. Me desculpe se pareceu que eu estava debochando, não é isso. Eu apenas estou dizendo que chegou numa situação onde vocês não vão ter muito o que escolher. E graças à livre iniciativa, existem algumas poucas, porém já são soluções que ao longo do tempo, ao longo do uso, como o próprio Google começou, como o Orkut começou, como o YouTube começou, vão melhorar e vão ser as próximas tecnologias que todo mundo vai usar. Um espaço onde o governo não pode se meter, onde não há censura, onde a liberdade vai ocorrer de uma maneira sensata, ok? E o que for ruim, nós vamos boicotar. Acabou. É isso que vai acontecer. Então não se desesperem. Não é o apocalipse. Tem muitas pessoas aí trabalhando dentro de livres iniciativas para acabar com o Estado. E vocês podem ajudar. Participem dessas iniciativas, contribuam, divulguem e ajudem. Já comecem a falar, amiguinhos, meus amiguinhos aí, familiares e tudo mais, pessoal aí da Europa, me adicionem no Minds, porque a coisa vai ficar complicada. Muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado pela sua atenção. Desculpe qualquer erro que eu possa ter cometido, qualquer coisa é só falar que eu me retrato numa boa. Sigam o canal da Ancap Zone, se inscrevam. Muito obrigado e até mais.